em diante. João, capítulo 10, versículo 1 em diante. Você que está próximo de alguém que por acaso está sem o texto da Sagrada Escritura, compartilhe com essa pessoa, ajude ela aí na localização do texto. Acredito que está sendo projetado aqui também, mas vamos ler essa passagem no nome de Jesus. João, capítulo 10, a partir do versículo 1. Hoje, antes de nós fazermos a leitura, devo dizer que hoje nós encerramos a série de mensagens em que estamos falando sobre as 7 afirmações de Jesus sobre Ele mesmo. Ou seja, os 7 eu sous de Jesus no Evangelho de João. Estamos no ano de gerar frutos e temos entendido que só é possível gerar frutos quando estamos firmados nele, amém? E para estar firmado em Jesus precisamos saber quem Ele é. Ao longo dessa série falamos sobre todas... Como é que esse cabo está com alguma coisa? Deixa eu pegar outro aqui. Amém? Voltando. Ao longo dessa série, nós falamos sobre cada uma dessas 7 afirmações e hoje encerramos com as 2 últimas delas. E eu peço que você coloque agora sua atenção nesse lugar, evite distrações, ouça aquilo que a palavra do Senhor nos convida a ouvir nessa noite e vamos juntos meditar no falar do Senhor. Mesmo assentados, mas com reverência ao texto da Sagrada Escritura, assim diz o texto. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Glória a Deus. Texto riquíssimo está diante de nós essa noite. Feche seus olhos
Peça por um momento que o Espírito Santo venha iluminar a tua consciência, a minha nessa noite. Ele venha falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós cremos com toda a certeza do nosso coração que o Senhor está aqui nesse lugar. E se o Senhor está aqui nesse lugar e essa palavra que acabamos de ler é inspirada pelo Senhor, nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor venha agora falar de um modo inequívoco a cada coração. Que o Senhor venha falar de um modo inconfundível a cada consciência que está aqui nessa noite. A todos aqueles que separaram esse domingo para ouvir a palavra de Deus, Pai. Ó Deus, se nós fazemos esse exercício, se separamos alguns minutos do domingo para ouvir a Tua palavra, que seja tão somente a Tua palavra que seja ouvida. Ó Deus, e que todas as vozes contrárias, todo espírito altivo, toda altivez que se levanta contra o senhorio de Cristo neste lugar, nós clamamos, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. E haja espaço para o Teu doce falar entre nós. E saiamos daqui edificados. Saiamos daqui desafiados. Saiamos daqui, ó Deus, com um novo entendimento a respeito do pastoreio do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? O título da reflexão nessa noite é O Bom Pastor. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, o bom pastor. Queridos, esse texto e, como eu disse, essa reflexão encerra essa série, mas eu quero desafiar você. Mês que vem temos uma nova série de mensagens do domingo, que fala sobre a nossa verdadeira identidade no Senhor. O nome da série é Parece, mas não é. Então, fique aí, já convidado para estar conosco nos domingos do mês de abril, em que nós vamos meditar sobre a verdadeira identidade daquele que anda com Jesus. Amém? Mas estamos aqui nesse texto, um dos 7 textos em que Jesus faz uma afirmação categórica, uma afirmação da qual ninguém pode escapar sobre quem Ele é. Não dá para escapar, queridos. Ou nós abraçamos o Jesus que essa noite na Escritura Sagrada se apresenta a mim e a você como o bom pastor, como a porta que dá acesso à verdadeira vida. Nós não podemos fazer de conta que essas palavras não estiveram na boca do Mestre. Há aqui, queridos, algumas coisas que nós precisamos meditar, algumas coisas que precisamos considerar nessa noite. Na verdade, em toda a nossa vida cristã, em toda a minha jornada, em toda a sua jornada, precisamos, vez ou outra, voltar para essa verdade de que só há um supremo pastor, só há uma porta para as ovelhas, só há uma porta para o aprisco, que é a pessoa de Jesus Cristo. Algumas coisas eu quero chamar a atenção e que vão nos ajudar a entender corretamente essa passagem que nós acabamos de ler. Primeira coisa, a título de introdução, que eu quero mencionar com você nessa noite, é que quando Jesus usou essas figuras, pastor, ovelha, aprisco, que é o lugar onde ficam as ovelhas, Jesus estava falando de coisas que eram muito comuns para as pessoas que ouviam aquela palavra. O povo de Israel era um povo pastoril, era um povo que desde Abraão sempre cuidou de ovelha. Mais do que isso, em todo o Antigo Testamento, por várias vezes, a figura de Deus como um pastor e da nação de Israel como ovelhas desse pastor sempre vai aparecer. Então não era nada fora do cotidiano das pessoas que estavam ouvindo. Mas se você leu atentamente o texto comigo, você vai observar que no versículo 6, o texto diz: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Embora a parábola, a história, a alegoria de Jesus tocava algo da realidade daquelas pessoas, elas não conseguiam entender aquilo que estava sendo dito por Jesus. A mente delas estava travada, incapacitada de entender. E aqui, ainda que nós estejamos na introdução, eu devo dizer que muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco. Jesus está usando situações do nosso dia a dia, está utilizando de coisas que nós passamos, coisas que deveriam ser claras a nós, mas a nossa correria, como até foi bem ministrado aqui no momento do louvor, esse ritmo insano que muitas vezes eu e você nos submetemos, nos impede de enxergar, ou na verdade de ouvir, aquilo que Jesus está falando.
E muitas vezes em ouvindo, entender. Porque aqueles que já se comunicaram com qualquer pessoa, e é o caso de todo mundo aqui, talvez tirando, né, o nosso pequeno Caleb, que já se comunica já, mas do jeito dele. Mas todo mundo aqui já precisou se comunicar com alguém. E a gente sabe a diferença entre ouvir e entender. Uma coisa é ouvir, outra coisa é compreender. Muitas vezes, eu creio que todo o tempo, Jesus está falando conosco. Jesus está falando comigo, com você. E às vezes a gente até está ouvindo, mas não estamos entendendo. E muito dessa passagem tem a ver com ouvir e entender. Quantos entendem isso essa noite, amém? Entendeu? Ou só ouviu? Amém, queridos? Uma segunda coisa que eu quero mencionar para você nessa noite e que ajuda a entender essa mensagem é que nós entendemos melhor essa passagem, nós compreendemos as palavras de Jesus se nós entendermos o que está acontecendo no capítulo anterior, o capítulo 9 de João. Eu não vou ler ele com você, mas ele conta a história de uma cura milagrosa de Jesus. Jesus curou um homem que era cego de nascença. E isso era algo extraordinário, porque dentro da cultura judaica, naquilo que ensinavam os mestres judaicos, só o Messias seria capaz de curar alguém que fosse cego de nascença. Um profeta comum, um homem de Deus comum, ele poderia até curar um cego que se tornou cego ao longo da vida. Mas um cego de nascença, só o Messias poderia curar. Porque curar um cego de nascença significava reverter aquilo que foi vontade de Deus. E foi exatamente o que Jesus fez. E ao curar aquele homem, começa o reboliço, como a gente fala na nossa linguagem. O sinédrio, os chefes, os sacerdotes, as lideranças judaicas começam a investigar aquela cura, porque afinal de contas, esse milagre, esse sinal, e João colocou esse sinal propositalmente no seu evangelho, ele apontava para a divindade de Jesus. Então, ele chama o homem: é verdade que você foi cego? Sempre fui cego, nasci cego. Aí vai, chama os pais daquele homem: é verdade que esse homem nasceu cego, filho de vocês, nasceu cego? E aqueles pais olham para eles assim, olha, com medo, morrendo de medo do sinédrio, do que poderia acontecer, de qual poderia ser a retaliação, de qual poderia ser a atitude do sinédrio. E os pais daquele homem dizem: olha, nós somos os pais dele, nós sabemos que ele nasceu cego, agora como ele voltou a enxergar, nós não sabemos. E aquele homem, ele é chamado novamente pelo sinédrio, e o sinédrio diz: olha, diga a verdade, glorifica a Deus, é a expressão que eles usam. Você nasceu cego. E aí, aquele homem, ele demonstra uma fé no Jesus que o curou, que aqueles homens não conseguiam entender. E ele diz: olha, nós sabemos que o homem de Deus é atendido pelo Senhor, ele faz obras maravilhosas da parte de Deus, e esse homem, ele me curou da minha cegueira, de um modo que ele não pode agir em nome de outra pessoa, a não ser no nome do Deus eterno, no nome do Criador. Aquele homem demonstra que mesmo não conhecendo todas as letras, todo o estudo que aquele sinédrio tinha, ele tinha uma fé verdadeira, que foi desenvolvida numa experiência com Jesus. E agora eu quero ler sim um trecho do capítulo 9 com você. Volta um pouquinho aí para o versículo 35 do capítulo 9. Jesus ouviu o que o haviam expulsado. O sinédrio jogou aquele homem fora. Seguidor dele é você. Nós seguimos a Moisés. Siga esse homem, você e sua laia. Foi o que o sinédrio disse àquele homem. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece.
E aí o capítulo 10 é uma continuação dessa conversa entre Jesus, o homem que havia sido curado, e aqueles fariseus que estavam ali. E é por isso que o capítulo começa: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E o texto continua. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer, que está querendo responder? Ele está dizendo: olha, os pastores, que esses homens não foram para a vida desse rapaz, para a vida desse cego, que é ex-cego agora, eu sou. Os pastores que os líderes de Israel deveriam ser para cuidar do povo de Deus, Jesus disse: eu sou. Tudo aquilo que a liderança de Israel falhou, que o povo que recebeu a responsabilidade de cuidar das ovelhas do Pai, falhou, Jesus disse: eu vim cumprir. E é por isso que existe uma conexão muito profunda entre essa passagem de João capítulo 10, do bom pastor, e Ezequiel capítulo 34. Anote aí, tarefa de casa. Você vai chegar em casa e vai ler Ezequiel capítulo 34, onde Deus traz uma palavra de julgamento, não apenas contra os pastores do seu povo, mas também contra o próprio rebanho. Então Jesus e aqueles que ouviam sabiam muito bem o que significava a figura do pastor e o que significava a figura do rebanho. E uma última dica para você entender essa passagem, nós então mergulharmos nela agora, em duas perguntas que nós queremos responder essa noite, cuidado com as associações imediatas. Às vezes, quando nós estamos lendo uma parábola, como é o caso, a gente está lendo um texto que é uma parábola de Jesus, a gente quer fazer associações diretas. Isso aqui da parábola de Jesus representa isso, esse outro aqui representa aquele ali. Essa parábola e muitas outras a gente tem que ter cuidado, porque não é uma história exata em que Jesus está pegando cada personagem e personificando com alguém da vida real. Feito isso, nós temos então duas perguntas para responder essa noite. Diga aí para quem está do seu lado, duas perguntinhas só. Só duas perguntas que tem a ver com essa passagem e que nós queremos responder diante do Senhor e fazer alguns convites para mim e para você essa noite. Primeira pergunta: quem é o bom pastor? O que significa dizer que Jesus é o bom pastor? E a segunda pergunta, que é central para entendermos esse texto e aplicá-lo à nossa vida, é: como é o relacionamento entre o pastor e o seu rebanho? Primeira pergunta: quem é o bom pastor? Segunda pergunta: qual é o relacionamento? Como é o relacionamento entre o bom pastor e o seu rebanho? Eu pergunto, será que tem rebanho do bom pastor essa noite aqui nessa igreja? Amém? Vamos para a primeira pergunta, então. Quem é o bom pastor? O texto evidencia, irmãos, para nós que essencialmente o bom pastor só pode ser uma pessoa, porque a regra para se tornar esse pastor supremo é dar a sua vida pelo seu rebanho. E Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelo seu rebanho. Essa entrega, queridos, observe comigo no texto, é uma entrega voluntária, é uma entrega de decisão do próprio Jesus, e que é pautada também na sua autoridade. Eu quero que você leia novamente comigo o versículo 18, olha o que Jesus diz: ninguém a tira de mim, versículo 17 ainda, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Nós estamos na semana de Páscoa, em que nós relembramos o sacrifício de Cristo. Existe um engano muito comum. Eu lembro que uma vez, um professor da época de seminário, coisa de uns 4, 5 anos atrás, o professor ele fez uma pergunta assim no seminário: quem foi que matou Jesus? Aí cada um foi dizendo a resposta, Foi Pilatos, foram os judeus. Aí teve o mais espiritual que diz assim: foram os nossos pecados que mataram Jesus. E aí o professor ele disse: está tudo errado essa resposta aí. A morte de Jesus foi uma decisão voluntária, querido. Mais do que uma decisão voluntária, Jesus era o único que tinha autoridade para fazer isso. Ele acabou de dizer para nós: o único que tem autoridade para entregar a própria vida por mim e por você, o único que tem
a voluntariedade suficiente para dizer assim, eu dou e eu tomo de volta, como ele tomou, ele ressuscitou, ele venceu a morte. O único que pode ser o bom pastor é Jesus Cristo, porque ele é o único que pode dar voluntariamente e com toda a autoridade a sua própria vida, em meu favor e em seu favor. E é por isso que Jesus, ele advertiu aos seus discípulos. Você deve lembrar dessa passagem. Ele lembrou daquilo que disse o profeta: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Jesus é o pastor supremo da minha e da sua alma, porque ele tem autoridade para entregar a sua vida, e ele tem a voluntariedade, ele teve vontade, querido, ele desejou fazer isso por mim e por você. Então, tire isso da sua cabeça. Quem matou Jesus foi Pilatos. Quem matou Jesus foram os judeus, que estavam lá gritando, crucifica. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Ninguém tinha poder de tomar a vida de Cristo, querido. Ninguém tinha poder de dizer assim, eu vou matar Jesus. Tanto é que Jesus diz isso para Pilatos: você só tem autoridade sobre mim nesse momento, porque o meu reino não é desse mundo. Amém? Jesus é o supremo pastor, porque ele fez por mim e por você algo que ninguém poderia fazer. Sua mãe não podia fazer, seu pai não podia fazer, seu pastor aqui da igreja local não poderia fazer isso por você, seu marido, sua esposa. Não há ninguém que pode ser o meu pastor e o seu pastor, porque não há ninguém capaz de fazer o que Jesus fez. Diga para quem está do seu lado: não há ninguém capaz, com poder suficiente para fazer o que Jesus fez por você. Glória a Deus, aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos sobre quem é o bom pastor é, queridos, que Jesus também, além de ser o bom pastor, ele se associa a uma outra figura, é um outro eu sou a porta. Jesus é o bom pastor porque ele também é o acesso à vida verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas. Queridos, naquele tempo, era muito comum que os pastores, de ovelhas, eles levassem as ovelhas para regiões montanhosas, atrás, de pasto, atrás de lugares verdes que as ovelhas pudessem pastar. E como o solo era muito pedregoso, era natural que os apriscos, os lugares onde as ovelhas ficavam, eles fossem construídos de pedras. Fechava-se ali um retângulo, um quadrado de pedras, e havia apenas uma entrada para aquele aprisco. E geralmente, quando havia um rebanho apenas naquele aprisco, ficava o pastor deitado ou sentado na porta do aprisco. Quando havia vários rebanhos, cada pastor ficava com o seu rebanho naquele grande aprisco e ficava um porteiro na frente. Só havia uma entrada, só havia uma forma legítima de entrar no aprisco. Da mesma forma, só existe uma forma verdadeira, uma via verdadeira de ter vida plena. É o que Jesus promete aqui. E a única forma de se tornar uma ovelha do Supremo Pastor é entrando pela porta, que é o próprio Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu sou a porta para mim mesmo. Eu sou o acesso para mim mesmo. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Quando você foi salvo, a coisa mais maravilhosa que aconteceu com você, quem é salvo aqui? Quem tem convicção da salvação? A coisa mais maravilhosa que aconteceu com você quando você foi salvo, é que você ganhou acesso, não a bênçãos, não a poderes especiais, não há coisas extraordinárias nesse mundo. Você ganhou acesso a uma pessoa, que é o próprio Jesus. Você entrou através de Cristo e teve acesso ao próprio Cristo. É isso que Jesus quer dizer quando ele afirma que ele é a porta. Outra coisa que devemos dizer aqui, ao afirmar que Jesus é o bom pastor, é afirmar aquilo que ele disse sobre quem ele não é. Há várias figuras que Jesus compara aqui no texto ao bom pastor. Você notou isso? Há vários personagens, várias outras figuras que Jesus compara ao bom pastor. Primeira figura que Jesus não é. Jesus, como bom pastor, ele não é o estranho. Diga, estranho. Por que Jesus, o bom pastor, não é estranho? Porque ele é conhecido das suas ovelhas. As suas ovelhas sabem quem é Jesus. As verdadeiras ovelhas de Cristo sabem e conhecem o verdadeiro pastor. Segunda figura que Jesus não é. Jesus, o bom pastor, não é o ladrão. Por quê? Porque o ladrão não entra pelo lugar correto. O ladrão não entra pelo lugar devido.
O ladrão não entra pela porta. Jesus sim, Jesus entra pelo lugar devido. Ele não é um ladrão. Jesus não veio, ele está dizendo, para expropriar ninguém. Fuja, escute isso. Fuja de uma ideia de Jesus, de uma concepção de Jesus, que só tira coisas de mim. Há pessoas que começam a andar com Cristo, e você vai conversar com elas, e elas estão tão oprimidas por coisas que não tem nada a ver com Jesus, mas mera religiosidade, que a pessoa diz assim: quando eu conheci Jesus, o negócio ficou mais pesado. Ficou mais pesado? A Bíblia diz que ele deixa o fardo leve. Como foi que ficou mais pesado? Não é porque coisa é muita coisa que demanda. Aí eu pergunto, será que foi Jesus que demandou? Será que foi Jesus que pediu? Escute, Jesus não é o ladrão, Jesus é o bom pastor. Jesus não toma nada de ninguém, Jesus não tira nada de ninguém, Jesus não se apropria de nada de ninguém. A religiosidade faz isso muitas vezes, mas o bom pastor, e talvez alguém precise ouvir isso aqui hoje, o bom pastor e o relacionamento com o bom pastor é a cura para todas as feridas, todos os prejuízos que a religiosidade causou na minha e na sua vida. Se a religiosidade te feriu, o bom pastor está aqui e deseja se relacionar com você para trazer cura para todas as feridas das religiosidades, daquilo que a religiosidade fez com você. Basta apenas que você deseje também se relacionar com Ele. Quantos entendem isso? Uma outra figura, Jesus compara ao bom pastor aqui. Ele se compara ao assalariado. Em algumas traduções está assim, o mercenário. O mercenário era alguém que era contratado para substituir o pastor, para cuidar das ovelhas de um outro pastor. E Jesus diz: eu não sou igual o assalariado, o mercenário. Eu sou o pastor. O assalariado, quando vem um problema, quando vem uma determinada situação, quando surge o lobo, quando surge algo que ameaça as ovelhas, ele foge, porque ele não é o pastor das ovelhas, ele não tem vínculo com elas. Escute agora. O assalariado se aplica a qualquer coisa, ou melhor, a qualquer pessoa que você colocou na sua vida no lugar de Jesus. Qualquer pessoa que você entregou aquilo que você deveria entregar apenas a Jesus. Qualquer pessoa que você amou de uma forma que você pode amar apenas a Jesus. Todas essas pessoas, e talvez você lembre de alguém aqui na sua vida nesse momento, que esteve nesse lugar que pertencia apenas ao Supremo Pastor. Todas essas pessoas vão falhar com você. Todas. Todas as pessoas que são colocadas no lugar do Supremo Pastor, incluindo eu, que sou o seu pastor aqui, submisso ao Supremo Pastor. Todas as pessoas que colocarmos no lugar do Supremo Pastor, elas vão agir como mercenário. Só há um que pode agir como Supremo Pastor da minha e da sua alma, e o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu tenho plena convicção no meu coração de que se as pessoas que por algum motivo se afastaram da igreja, por isso que nós oramos aqui, eu convoquei a igreja para orar para aqueles que são afastados. Se aqueles que se afastassem, ou que se afastaram, entendessem isso, e você deve orar por alguém que está afastado do Evangelho e clamar isso: Senhor, que essa pessoa saiba fazer a diferença entre a religiosidade, entre aquilo que as pessoas que foram colocadas no lugar de Jesus fizeram e o próprio Cristo. Amém? Temos uma segunda pergunta, lembra que eu falei? Qual a nossa segunda pergunta que nós vamos responder agora? Como é o relacionamento do pastor com o seu rebanho? Jesus gasta boa parte dessa passagem que nós acabamos de ler, se afirmando como verdadeiro pastor, aquele que pode conduzir as ovelhas, aquele que cuida verdadeiramente das suas ovelhas. E a segunda parte, ou a segunda preocupação de Jesus ao longo desse texto, é afirmar como se dá o relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. E aqui eu quero trazer 4 coisas que explicam, estão no texto, e que evidenciam, explicam
qual é ou como é o relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. E eu queria que de todo coração, enquanto eu trago cada um desses pontos, você se fizesse sinceras perguntas sobre o teu próprio relacionamento com esse pastor. A primeira coisa desse relacionamento e como é esse relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas é que essa relação é uma relação de reconhecimento. Diga, reconhecimento. Versículo 3 diz o seguinte: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas para fora pelo nome e as leva para fora. O relacionamento de uma verdadeira ovelha com Cristo é um relacionamento de reconhecimento. A verdadeira ovelha de Jesus reconhece a sua voz, reconhece quando é Jesus que fala e quando não é Jesus que fala. A verdadeira ovelha de Jesus sabe ouvir uma voz e dizer assim: isso não vem do meu mestre, eu não vou por esse caminho, eu não vou para lá, eu não sigo aquela rota, eu não vou por aquela decisão, eu não vou seguir, não vou fazer desse jeito, porque a voz que está me dizendo para seguir por aqui, para fazer assim, para fazer assado, ou cozido, ou frito, não é a voz de Cristo. O relacionamento da ovelha com Jesus, com o Supremo Pastor, é um relacionamento de reconhecimento. E eu pergunto para você essa noite: quando foi a última vez que você teve certeza de que estava fazendo alguma coisa pautado na voz de Jesus? Qual a voz que tem prevalecido na tua vida? Nós vivemos dias em que a gente está tão apressado, que a gente ora para Jesus abençoar decisões que nós já tomamos. Esse não é um relacionamento de alguém que ouve a voz do Supremo Pastor, querido. Ai, pastor, está doendo em mim também, irmão, isso é para mim também. Orar por decisões que você já tomou. Fazer coisas que você sabe que não convém, não tem a ver com o caráter de Cristo. Se isso começa a se tornar uma rotina na minha e na sua vida, desculpe. Isso tem evidenciado, isso evidencia, isso mostra que talvez não temos nos comportado como ovelhas dele. Segunda palavra que marca o relacionamento, a relação entre a ovelha e o Supremo Pastor. Segunda coisa, é uma relação de conhecimento. Oxente, pastor, o senhor acabou de falar de reconhecimento, e qual a diferença de reconhecimento para conhecimento? Reconhecimento tem a ver com direção, ouvir a voz do pastor. O pastor está dizendo para ir para lá, Jesus, né? Não é o pastor Davi não, Jesus, amém? Você está entendendo aqui que o Supremo Pastor é Jesus, amém? O pastor das nossas almas está dizendo: olha, o caminho é esse. E como igreja precisamos muitas vezes nos perguntar, muitas vezes tem sido essa a oração do pastor com a junta da igreja: Senhor, qual é a vontade do Senhor? Que direção o Senhor quer? Ah, querido, se como líder dessa igreja eu quisesse fazer, eu fizesse como muitas vezes eu quero fazer, estava tudo perdido. Mas há uma voz sobre esse lugar, amém? Há uma voz sobre essa liderança, há uma voz sobre as nossas vidas, e nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Cristo. Ano passado eu aprendi uma música, que os últimos meses do ano, só cantei ela. E eu cantei tanto que esqueci agora o nome da cantora que canta, mas a irmã que canta, eu vou lembrar e eu mando lá no grupo da igreja, que nem eu sempre mando quando eu lembro. Mas o refrão da música diz assim, eu amo essa música porque ela emenda com o hino Fala Deus, né? O Senhor da Ceifa. Mas a música fala assim: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento, no meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. E isso é a verdade para mim, para a tua vida, querido. A voz do Senhor é tudo para nós. Será que você vai continuar dando passo sem ouvir a voz do teu mestre, meu irmão? Será que você vai continuar tomando decisões, fazendo alianças, entrando em relacionamentos, entrando em portas,
E muitas vezes a voz do teu supremo pastor está dizendo: não vai por aí, não faz isso, não se envolve com essa pessoa, não entra nessa porta. Até quando você vai andar contrário à voz do pastor da tua alma? Até quando o supremo pastor vai dizer: é por aqui, e você vai fazer de conta que não é com você? Quantos gritos o supremo pastor ainda vai dar para que você saia da fase apenas do reconhecimento e entre na fase do conhecimento? Leia comigo aqui o versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus comparou o conhecimento, a relação de conhecimento que Ele tem com as suas ovelhas, com o conhecimento que Ele tem em relação ao próprio Pai. Ou seja, é um relacionamento sem reservas, é um relacionamento sem barreiras, é um relacionamento completo. Queridos, o relacionamento de Jesus com o Pai é completo, é uma comunhão plena, é uma comunhão perfeita. E eu pergunto: será que temos conhecido Cristo nesse nível? Será que você tem desenvolvido uma vida de conhecer e prosseguir em conhecer, querido? Um dia nós vamos encontrar com Ele, nosso conhecimento vai ser completo. É o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Um dia nós estaremos face a face diante dEle. E uma vez alguém me perguntou, dando uma bronca em mim, uma pessoa muito importante na minha vida, e disse assim: olha, se você não tem tempo para conhecer Jesus agora, que sentido tem a eternidade para você? Se nós não buscarmos conhecê-lo agora, que sentido tem a eternidade, onde nós vamos estar conhecendo Ele eternamente? Querido, a eternidade é conhecê-lo eternamente, é estar na presença dEle eternamente. Aqui é um ensaio da eternidade, nós precisamos conhecê-lo. Diga para quem está do seu lado: você precisa, mais forte, você precisa urgentemente conhecer Jesus. Eu lembro de um amigo que eu tinha no trabalho, Eduardo, o nome dele. Se Eduardo ouvir essa mensagem, abraça Eduardo. Em nome de Jesus, abraça Jesus. Que ele brincava assim: eu sou campeão de conhecimentos aleatórios. Uma vez eu estava lá no trabalho, trabalhava na Unimed. Uma vez lá ele disse: alguém aqui sabe a altura de Messi? Aí eu disse: ninguém sabe. Aí ele foi e soltou a altura de Messi. Aí ele brincava que ele era especialista em conhecimentos aleatórios. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, escuta o que eu vou dizer. Eu brinquei agora, mas é sério. Quanto tempo a gente gasta conhecendo bobagem, querido? Sabe o que o apóstolo Paulo dizia? Eu quero conhecer Cristo. Ele reconhecia, queridos, o apóstolo Paulo é o maior líder do cristianismo depois de Jesus. E no ápice do seu relacionamento de intimidade, de conhecer a Jesus, o que é que Paulo queria? Paulo queria ainda conhecer a Cristo. Você entende? Isso se aplica também à nossa vida como igreja. Uma certa feita eu ouvi de um pastor mais experiente. Ele disse: a maior desgraça de uma igreja, escute isso, a maior desgraça de uma igreja é quando a medida dela é o pastor. O pastor agora falando do pastor local. Porque se a medida de uma igreja é o pastor, se a medida da igreja é aquele que lidera humanamente a igreja, aquilo que a igreja pode fazer tem um teto. Agora, queridos, eu espero que seja verdade a respeito de cada um de nós aqui, da Igreja do Nazareno de Caruaru. Se o teto é Cristo, não há limites para conhecer, não há limites para fazer, não há limites para viver, não há limites para ver o extraordinário de Deus, porque Cristo não é limitado. O supremo pastor da nossa alma, que deseja ser conhecido por nós, Ele será conhecido eternamente. Então vamos conhecer Jesus aqui e agora, em nome de Jesus. Mais do que reconhecer a voz de Cristo, eu sei, isso vem de Jesus, eu sei, isso vem da palavra. Começa a desenvolver um relacionamento com Ele, começa a buscar Jesus, começa a procurar como quem procura um tesouro de grande valor, começa a dar prioridade nessa busca, começa a usar o teu tempo para isso, começa a usar os teus recursos para isso, começa a usar a tua vida para conhecer a Jesus. Amém? Terceira coisa que marca o relacionamento
entre o Supremo Pastor e as suas ovelhas. É que essa relação, esse relacionamento, é um relacionamento de liderança. Diga assim, liderança. Vá comigo para o versículo 4 agora. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele conduz para fora, ele vai adiante e as ovelhas o seguem. O que é isso? Liderança, obediência. Não podemos dizer que somos ovelhas de Cristo se não obedecemos, se Ele não é o verdadeiro líder das nossas vidas, se Ele não é quem realmente comanda, se Ele não é realmente quem toma as decisões. Eu já falei isso aqui em encontro de casais, de famílias, já falei tanto isso aqui que eu vou ficar careca de tanto falar isso. Parem, principalmente os homens, com esse pensamento bobo que se tem por aí. Quem manda aqui nessa casa sou eu. Não sou eu que mando na minha casa, querido. Quem manda na minha casa é Jesus. Quem manda na minha vida é Jesus. Quem manda no que eu faço no meu trabalho é Jesus. Quem manda na minha forma de ser marido é Jesus. Quem manda na minha forma de ser pai é Jesus. Ele é o pastor da minha vida, querido. Mas há uma quarta característica que marca o relacionamento do pastor com as suas ovelhas. Essa relação, além de ser uma relação de reconhecimento, de conhecimento, de liderança, ela é também uma relação de confiança e segurança. Eu queria que você lesse novamente comigo o versículo 9. Diga assim, confiança e segurança. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Queridos, o que é que Jesus está querendo dizer com entrará e sairá? Ele está querendo traduzir o exercício do pastor, de que ele vai até onde é necessário, ele tira do aprisco, ele vai até um outro local para que a ovelha seja alimentada, para que ela beba a água que ela precisa beber, para que ela esteja em um local seguro. Ou seja, a ovelha e o pastor têm um relacionamento de confiança. A ovelha confia naquilo que o pastor faz. A ovelha sabe que o pastor tem o melhor para a vida dela, mesmo que não seja o melhor na visão dela. A ovelha sabe que o pastor tomará as melhores decisões, levará aos melhores lugares, proporcionará aquilo que há de melhor na avaliação do pastor. E é por isso que Deus e o próprio Jesus utilizam da figura da ovelha. Pense num bicho. Me falta a palavra agora, mas pense num bichinho inocente, é o tal da ovelha. A ovelha, querida, ela não consegue nem espantar as moscas da própria cara. É por isso que o Salmo 23 traz a figura do óleo que é derramado sobre a cabeça. A ovelha, o pastor naquelas regiões derrama óleo sobre a ovelha, sobre a cabeça da ovelha, para espantar as moscas, para ela não colocar lava no olho e adoecer a ovelha. Nem isso a ovelha consegue fazer. A ovelha tem um péssimo senso de direção. Já observou? Aqueles vídeos que as ovelhinhas estão assim, aí começa, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Assim somos eu e você, sem a liderança, sem esse relacionamento, sem esse reconhecimento, sem esse conhecimento de Jesus Cristo. Somos frágeis, queridos. E quer ver frágil? É quando a ovelha resolve andar sozinha. Quer ver frágil é quando a ovelha se aparta do rebanho. Quer ver vulnerável é a ovelha que diz assim, oxe, eu vou para ali sozinho, está todo mundo para lá, eu vou para ali. É uma relação de reconhecimento, é um relacionamento de conhecimento, de liderança e de confiança e segurança. Eu espero que você tenha entendido tudo aquilo que foi ministrado aqui. Eu queria que você ficasse de pé agora. Nós temos algumas perguntas, eu quero pensar algumas coisas com você essa noite. Quero perguntar algumas coisas e queria que você respondesse sinceramente. Você não está dentro do pastor Davi, querido. Você está dentro do supremo pastor, Jesus Cristo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E eles estão sobre mim agora, eles estão sobre você agora. Eles estão sobre esse lugar agora, sobre as nossas vidas.
pautado em tudo aquilo que nós meditamos hoje, quem é o bom pastor, eu pergunto para você, você ainda tem relutado em reconhecer Jesus como o supremo pastor da tua vida? Será que você está aqui hoje, ouviu tudo isso aqui, mas ainda não fez Jesus o verdadeiro e supremo pastor da tua vida, da tua história? Ou talvez até fez isso no passado, mas está agora vivendo um relacionamento apático, distante. Jesus está lá na frente com as ovelhas, eu estou aqui. Há quanto tempo você não sabe o que é viver junto de um rebanho? Há quanto tempo você não sabe o que é estar no aprisco? Há quanto tempo você não sabe o que é esse senso de pertencimento que coloca você num lugar e você diz assim, eu estou aqui, eu estou sendo alimentado pela palavra, o Senhor está me pastoreando através de uma congregação que Ele colocou sobre a minha vida, pessoas que me lideram no Senhor. Quando foi a última vez que você viveu isso, querido? Se você não tem vivido essa experiência, eu convido você a pensar sinceramente sobre a sua alma. Porque tem muitas pessoas dizendo assim, eu sou ovelha do Supremo Pastor, mas eu não quero conversa com o rebanho. Isso não existe, querido. Isso simplesmente não existe. Não existe ovelha que não queira estar com outras ovelhas, que não queira se reunir com outras ovelhas, que não queira caminhar com outras ovelhas, que não queira andar com outras ovelhas. Em nome do Senhor Jesus, começa a andar com o rebanho. Em nome do Senhor Jesus, você que está me ouvindo hoje, você que vai ouvir essa mensagem e tem andado afastado, ou o relacionamento de igreja, o relacionamento com o rebanho, é quando dá, é quando eu tenho vontade. Em nome do Senhor Jesus, volte a estar com o rebanho. O seu lugar é no rebanho, o seu lugar é junto das outras ovelhas, o seu lugar é com o povo de Deus. Segunda pergunta que eu quero fazer para você essa noite, e se você desejar, você já pode fechar os seus olhos, colocar o teu coração dentro do Senhor agora. Segunda pergunta que eu quero fazer para você essa noite, baseado naquilo que nós falamos do que é o relacionamento do pastor com a sua ovelha. Deixa eu te fazer essas perguntas. Você reconhece a voz do pastor na tua vida, querido? Você reconhece a voz do pastor na tua vida? Ou tua vida agora está uma confusão? Parece uma rádio desintonizada, é só chiado, é só ruído. Você acorda de manhã e faz o que dá na telha. Você olha para os próximos meses, para a tua vida, está cheia de planos, mas nenhum deles veio da voz de Jesus. Aí você olha, passam-se os meses, passa-se o tempo, e você fica questionando, mas por que não deu certo? Deixa eu dizer com todas as letras por que não deu certo. É porque você não ouviu a voz do pastor. Em nome do Senhor Jesus, volta para a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, a voz do pastor está na palavra, a voz do pastor está na oração, a voz do pastor está no jejum, a voz do pastor está no lugar do clamor. Volta para o lugar em que você ouve a voz dele e ele diz, vai por ali, e você vai. Eu não consigo, irmãos, imaginar um cristão que a voz de Deus diz assim, perdoe aquela pessoa, e a pessoa diz, eu não vou perdoar, me desculpe. Jesus ainda precisa ser o teu pastor. Eu não consigo imaginar, queridos, afirmar que eu sou ovelha do Supremo Pastor, e Deus chegar, Jesus chegar como pastor da minha vida e dizer, eu vou tirar essa pessoa da sua vida. Essa pessoa está te afastando dos meus caminhos, essa pessoa está representando uma pedra de tropeço, e eu relutar contra Deus. Isso não é um relacionamento de ovelha e pastor, queridos. E eu espero que isso sirva para alguém aqui que está aqui nessa noite. Eu não consigo entender como eu posso ser uma ovelha
do Supremo Pastor. E quando surge uma situação, quando surge um problema, eu procuro pessoas, eu peço até o pastor para orar por mim, eu busco soluções em todos os lugares, mas eu não faço uma oração. Me desculpe, Jesus ainda precisa ser o pastor da sua vida. Outra pergunta eu devo fazer para você essa noite, para mim também. Você tem conhecido Jesus? Meus irmãos, há uma diferença muito grande entre ter um relacionamento com Jesus e ser um religioso. Há uma diferença muito grande entre ter um relacionamento com Jesus e saber uns versículos de cor. E queridos, eu tenho feito da oração do apóstolo Paulo a minha oração, e talvez deva ser a sua também essa noite. Eu quero conhecer a Cristo. Eu não vou medir esforços para conhecer a Cristo. Eu não vou perder meu tempo, perder o tempo pequeno que eu tenho nesse mundo, com picuinhas, com bobagens, com besteiras, com coisas que não agregam, nesse caminho de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Queridos, a palavra do Senhor diz em Jeremias: não se orgulhe o sábio da sua sabedoria, não se orgulhe o rico da sua riqueza, não se orgulhe o forte da sua força, mas aquele que se orgulhar, se orgulhe disso, em me conhecer, diz o Senhor, em que faço justiça sobre toda a terra. Essa é a nossa glória. Esse é o reconhecimento que temos aqui nesse mundo. Você vai sair daqui desse mundo não como alguém famoso, não como alguém importante, não como alguém que teve grandes títulos, não como alguém que fez muitas coisas. A grande diferença que você vai carregar dessa vida para a eternidade é se você conheceu Jesus. Eu pergunto também para você nessa noite, querido, você tem confiado no cuidado do teu pastor? Muitas vezes Deus, eu digo que o Senhor é meu pastor, mas eu vivo como se a minha vida dependesse de mim. E isso, desculpe mais uma vez, isso não é ter Jesus como pastor. Se eu digo que Jesus é meu pastor, eu preciso confiar. Jesus, através dessa palavra, está dizendo para algumas pessoas hoje: para de querer assumir o meu lugar, sou eu que sou o pastor da tua vida. Então confie que não vai faltar, confie que eu vou fazer, confie que no tempo certo vai acontecer. Eu sou o teu pastor ou não? Jesus pergunta essa noite. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove e veja que Ele é o teu pastor. Prove e veja que Ele é o supremo pastor da tua alma. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero, debaixo dessas perguntas e dessa aplicação que nós fizemos agora, eu quero abrir o altar do Senhor essa noite. Não tem nada de especial nesse lugar, queridos. Isso é de cimento. Mas há algo de especial acontece em nós quando nós tomamos a decisão de entregar alguma coisa nas mãos do Senhor nesse lugar. Então, se de alguma forma essa palavra tocou em algum ponto da tua vida, o Senhor ministrou algo em particular no teu coração que você precisa trazer aqui diante do Senhor, eu quero convidar você aqui à frente para nós orarmos por você. Se você essa noite reconhece que precisa de um relacionamento profundo e verdadeiro, ovelha e Jesus como pastor, eu quero te chamar aqui à frente no altar do Senhor, para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos colocar o nosso coração diante dele. Se você deseja essa noite vir ao altar do Senhor e receber uma oração em particular a respeito de qualquer dessas coisas que foi ministrada sobre o teu coração, enquanto a canção é ministrada, enquanto a canção é ministrada pelos irmãos aqui do Ministério do Louvor, ore aí de onde você está, comece a entregar essa questão ao Senhor Jesus agora.
Começa a dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja nessa área. Eu quero um relacionamento de verdade, de pastor e ovelha. Eu não quero sair daqui hoje sendo o pastor da minha história. Eu quero sair daqui hoje com Jesus, pastor, Senhor, dono da minha vida. Enquanto adoramos, eu quero orar com você, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor.